O Flamengo entrou na briga com o Palmeiras por Thiago Almada. Nas últimas horas, o representante do meio atacante argentino foi consultado por José Boto. Do tipo assim, Felipe Luiz ligar no Atlético e falar assim, posso conversar com o Almada? O Abel não tem esse canal de comunicação lá. O Barros muito menos. O Felipe Luiz tem. Então é algo que pode flexibilizar. Ô Almada, beleza, cara? Estamos sabendo da situação aí do Atlético. A gente tá aqui. Temos vários jogadores de seleção. Você conhece o futebol brasileiro, sabe que aqui é competitivo, sabe que aqui você vai conseguir fazer uma boa. Agora, a gente pode enfrentar a concorrência do Flamengo, que não será uma concorrência fácil, não. Mas o Palmeiras chegou primeiro. Tudo bem, mas não tá fechado. Não tem nada fechado, não tem nada definido. Fala galera, beleza? Chega mais, vamos aqui para mais um vídeo, já se inscreve aí, ativa o sino, deixa o like, porque agora a gente vai ver aqui, galera, mais um pouco da mídia palmeirense, galera, reagindo e ficando agora preocupada, porque o Flamengo entra na briga, né, segundo informação, para comprar o Thiago Almada. A gente sabe que é um jogador que aparentemente quer sair do Atlético de Madrid, né, devido à Copa do Mundo, e o Palmeiras mostrou interesse nele, né, e aí tiveram outros times também interessados nele. Mas o Flamengo parece que entrou na briga, a torcida pedindo muito, né, que o Flamengo entrasse desse negócio, e agora estão com medo, né, de o Flamengo fazer uma espécie de chapéu em cima do Palmeiras. A gente vai ver a visão deles, o que é que eles pensam sobre isso, e também, né, mais repercussão aí sobre o Flamengo, mercado da bola, certo? Créditos na descrição, no final a gente conversa mais sobre esse vídeo aí. Vamos lá. Vamos lá, meus queridos. É o seguinte, nós tivemos muitas informações que aconteceram da madrugada de quinta-feira para sexta-feira, consequentemente da madrugada de sexta-feira para sábado. Muita coisa aconteceu. As negociações do Palmeiras. A notícia no futebol, ela tem um ciclo, né? Ela começa como um boato, rumor, monitoramento, sondagem. E aí ela vai ganhando força. Chega um momento, formalizou proposta. O ápice. Explode em todos os cantos. Visualizações, mesas redondas, páginas em destaques nas abas esportivas. A notícia atinge o seu boom. Depois desse ápice, ela começa a perder sua força. Ela vai perdendo a força. Verdade. E aí chegou um momento entre a queda quase total e o ápice, mais ou menos no meio do ponto ali, vem o balde de água fria, que é o que termina de acabar com ela. É uma onda. É uma onda. E ontem à noite, a gente teve alguns baldes de água fria que desanimaram um pouco a gente, né? Primeiro você tem de manhã a matéria do jornalista argentino que fala que o Palmeiras abriu negociações com o Atlético de Madrid e que essas negociações elas estão indo muito bem, obrigado. Depois, no meio da manhã, você tem a notícia no Globo.com que o Palmeiras não desistiu de John Arias e vai tentar fazer negócio com o Wolverhampton pelo jogador. O ápice. Tu já pega uma notícia que estava no bom e vem outra notícia maravilhosa. Até aí, tudo lindo. Lançamento de camisa, o Palmeiras finalmente sacudindo o mercado. Pro palmeirense aí, galera, pense aí. Almada e John Arias no Palmeiras. Seria uma coisa impressionante, né? Tá todo palmeirense sonhando com isso acontecendo. Seria histórico. Aí você fala assim, pô, agora vai, Magic Barros está trabalhando. Silêncio, Barros está trabalhando. Deixa o cara trabalhar, deixa o homem trabalhar. E aí você fica todo animado. Aí eu entro no fim da tarde no site do Nosso Palestra. O Nosso Palestra, pessoal, eles são assim que a diretoria do Palmeiras, tá? Eles têm apurações direto lá de dentro. Então as apurações...
Agora vai ser o choque de realidade, galera. Choque de realidade sobre essa possível notícia aí, né? De John Arias e Almada no Palmeiras. As ações deles são sempre muito precisas. Se o nosso palestra afirma tal coisa, você pode escrever que isso vai acontecer. Eu falei assim, pô, vamos ver no nosso palestra qual que é o posicionamento do nosso palestra quanto a isso. O nosso palestra coloca que a negociação não é tão simples. Por quê? Porque pro Thiago Almada chegar no Palmeiras, pelo valor que o Atlético de Madrid está pedindo, muita gente falou 20 milhões. Só que esses 20 milhões é bem entre aspas. Por que ele é entre aspas? Porque é o seguinte, o Atlético quer 20 milhões pelo Thiago Almada, tá? Só que o Atlético tem que dividir o valor com o Botafogo. Entendeu? Então o Atlético quer ganhar 20 milhões pelo Thiago Almada. Só que uma parte, 50% dele é do Botafogo. Ou seja, tu precisa oferecer 40. Não tem como você comprar só a parte do Atlético de Madrid sem o Botafogo receber a proporção dele. Então o clube tem que colocar 40 milhões de reais para que o Atlético de Madrid fique com 20. E a partir daí a negociação ela se torna mais complicada porque, de acordo com o que o nosso palestra trouxe, depende da saída de alguns jogadores para essa negociação evoluir. Maurício, Rafael Veiga, Felipe Anderson e Alan são os nomes. Porque não adianta só você negociar um jogador, você tem que cortar salários também, porque o salário do Thiago Almada não é um salário baixo. O cara não vai querer sair da Europa ganhando em euro para chegar aqui no Brasil com um salário cortado ganhando em reais. Por mais que ele veja ali com bons olhos, tá? Segundo ponto também, você precisa de um bom diretor de futebol que sabe dar o brilho nos olhos do cara. E a gente já sabe que não tem jeito, tá? Com o Palmeiras tem que ser, vocês querem 20? Então tá aqui 20. Vocês querem 30? Então tá aqui 30. Porque a gente não tem esse poder de persuasão na nossa diretoria. Fim de papo. Nesse ponto. Então assim, à noite a notícia ela foi esfriando. A notícia ela foi esfriando. Tudo começa, matéria aqui do Globo.com, que o Palmeiras recusou uma oferta do Napoli pelo Alan. O Napoli ofereceu 40 milhões de euros pelo Alan. 40 milhões de euros, galera. Lembra que a gente conversou ontem sobre a questão do mercado? Então, para vocês entenderem como que o mercado tá inflacionado. Cara, e esse Alan é bola, viu? Esse moleque joga muita bola. Eu não colocaria ele no nível do Estevão, não colocaria, mas ele é muito bom, viu? Muito bom. Então, esse valor seria um valor muito bom para o Palmeiras. Não sei se vai vender agora, mas é um valor estratosférico, né? Agora, vale ver se vale a pena para o Palmeiras vender ele, mas é um baita jogador, tá? Baita jogador, não me admira ver um time da Europa querendo pagar muito por ele, né? Porque é novo também, 21 anos, mas é um baita jogador. O Palmeiras está fazendo isso? Está inflacionando o mercado com os jogadores de base? Não, não é. É um movimento global que acontece porque hoje as equipes de futebol elas enxergam um projeto esportivo com o jogador desde muito jovem, agregando já a cultura do clube, sendo desenvolvido dentro do clube, para que ele ganhe essa maturidade já dentro do próprio clube. Então, os jogadores jovens estão cada vez mais valorizados dentro do mercado. Isso reflete também, né, da nossa economia para deles. Então, 40 milhões de euros foram oferecidos e o Palmeiras se recusou. Aí eu pensei assim, né, o Palmeiras recusou 40 milhões. Talvez eram os 40 milhões que dava para colocar no Almada, para contratá-lo. E o Palmeiras recusou. Neto, mas não pode existir a possibilidade do Palmeiras estar tentando trazer o Almada e manter o Alan? Isso seria perfeito, cenário ideal. Só que financeiramente pode ser inviável. O Palmeiras está com um teto orçamentário de 10 milhões de euros para trabalhar. Como que do nada os caras vão manter o Alan, recusar uma oferta de 40 milhões de euros e além disso, sei lá, pagar 30, 40 milhões de euros pro Almada? Dificilmente. Me parece estranho, não é? Então essa foi aí uma das primeiras notícias da noite que me desanimaram. E aí nós tivemos uma notícia que já veio madrugada fora. Eu vi lá no Paparazzo Rubro Negro e é uma notícia da TYC Sports, que é a imprensa argentina. Vamos lá.
TYC Sports trouxe uma atualização sobre a possível saída de Thiago Almada do Atlético de Madrid. O futuro de Thiago Almada voltou a ser um tema central no mercado de transferências. Apenas alguns meses após a chegada ao Atlético de Madrid, o meia argentino pode estar de saída devido à falta de oportunidades sob o comando de Diego Simeone. Neste contexto, o Palmeiras surge como o favorito para contratar o campeão mundial. O Verdão, vice-campeão da Libertadores, apresentou uma proposta formal para adquirir 50% dos direitos de Almada, avaliada em 20 milhões de euros, valor considerado aceitável por pessoas próximas ao Atlético de Madrid. Além do Palmeiras, o Flamengo também entrou na disputa, contatando o agente do ex-jogador do Vélez para sondar os termos e saber se o argentino estaria disposto a retornar ao Brasil. O Atlético de Madrid não descartou a possibilidade de uma transferência, caso os termos financeiros e contratuais sejam finalizados. Enquanto isso, o Palmeiras continua avançando nas negociações e espera uma decisão nos próximos dias. O objetivo de Almada é claro: jogar mais, recuperar o protagonismo e chegar em plena forma para o ciclo decisivo com a seleção da Argentina. Só essa notícia aqui, ela foi uma das notícias que me preocupou. Por quê? Basicamente por dois motivos. Primeiro motivo: Flamengo recentemente colocou 30 milhões de euros na negociação aí para Caio Jorge. Então, ou seja, os caras estão com uma régua, vocês concordam comigo, maior para poder investir de grana. Palmeiras tem um teto orçamentário de 10 milhões de euros. Flamengo colocou 30 milhões de euros no mercado brasileiro. No mercado externo, espanhol, talvez eles estejam dispostos até esticar um pouco mais essa corda. Disponibilidade financeira tem. E aí tem um outro motivo também: Felipe Luiz. Ah, Neto, mas o Felipe Luiz, né, se não chegar nos valores e tal, eu sei que não influencia diretamente, claro, na decisão do agente, na decisão do jogador, mas é uma ponte. É, do tipo assim, Felipe Luiz ligar no Atlético e falar assim: posso conversar com o Almada? O Abel não tem esse canal de comunicação lá. O Barros muito menos. O Felipe Luiz tem. Então é algo que pode flexibilizar. Ô Almada, beleza, cara? Estamos sabendo da situação aí do Atlético. A gente tá aqui. Temos vários jogadores de seleção. Você conhece o futebol brasileiro, sabe que aqui é competitivo, sabe que aqui você vai conseguir fazer uma boa temporada antes de ir para uma Copa do Mundo, e a gente tem jogadores aqui que pode agregar muito, tecnicamente falando, para que você chegue na Copa do Mundo em alto nível. É vender o projeto esportivo. O que eu falei lá atrás para vocês? Nossa diretoria não sabe fazer muito isso. O Flamengo pode tentar fazer via Felipe Luiz e essa ponte, esse elo que ele tem com o Atlético de Madrid. Então, eu confesso para vocês que foi um balde de água fria que a gente tomou no final da noite. Isso não significa que a contratação está descartada de maneira nenhuma, mas agora a gente pode enfrentar a concorrência do Flamengo, que não será uma concorrência fácil, não. Ah, mas o Palmeiras chegou primeiro. Tudo bem, mas não está fechado. Não tem nada fechado, não tem nada definido. Bem, vocês viram que o Gerson chegou no... Então, um cara de sucesso no futebol e a Grazi Massafera na televisão, né? O fato que hoje, na apresentação dele, eu vi o vídeo da apresentação dele, chorou, se emocionou, o pai dele, citou o pai dele que estava lá, que era um cara que, pelo jeito, que fazia trabalho autônomo lá em Jacarezinho. Eu não os conheço, tá? Eu não os conheço. Eu saí de Jacarezinho já faz bastante tempo, vou lá 1, 2 vezes por ano. Este ano, que de 25, que eu fui 3 vezes lá, na casa do meu pai, da minha mãe, né? Que graças a Deus estão lá ainda. E aí a gente foi, e eu não conhecia o Vitão, né? Também não conhecia a Grazi pessoalmente, né? Porque eu saí, ela era pequena ainda, pela idade dela. Eu sou velho, né? Já sou velhão. E o Vitão mais novo ainda. Então, mas são lá da minha terra lá. E o Vitão se emocionou muito hoje na apresentação, lembrando que ele veio lá de Jacarezinho, né? Aí o pessoal humilde pra caramba, família humilde, e agora tá jogando no Flamengo, um dos maiores clubes do mundo. Foi palavras dele, né?
O que ele falou, ó? Ele falou ainda que o Internacional está mal financeiramente. Ó, como eu disse, o Flamengo está em um nível muito acima. Não posso sair do Internacional e vir falar aqui mal de um clube que eu tenho muita gratidão. Eles entenderam este passo que eu precisava dar na carreira. Lembrando que o Internacional tem passado por crise financeira, gerou confusão no fim do Brasileirão de 25, brigou até a última rodada para não cair para a segunda divisão, graças ao Palmeiras não caiu, e chegou a ser impedido. Não, quem não caiu para a segunda divisão foi o Grêmio, graças ao Palmeiras, né? O Inter já estava salvo ali. E chegou a ser impedida pela FIFA de registrar novos jogadores. Levou aí um transfer ban, tá? Transfer ban. E o Flamengo praticamente levou tudo, só não levou a Copa do Brasil. E o Vitão agora vai fazer parte desse time aí, muito emocionado. Foi um bafafá lá na cidade, lá, quando agora final de ano fui para lá. E aí estavam falando sobre essa transferência do Vitão. Então o Vitão muito emocionado aí, né, em jogar no Flamengo. Eu achei que fosse palmeirense, né, Vitão? Foi formado no Palmeiras. Aí chega no Flamengo e chora. Ah, porra, sei lá, né? Faz parte, né? Às vezes o cara é flamenguista, lá quietinho, começou no Palmeiras, mas nunca esqueceu a paixão de infância dele pelo time do coração. Vamos que vamos. E o Flamengo entrou na briga com o Palmeiras por Thiago Almada. Nas últimas horas, o representante do meio atacante argentino foi consultado por José Boto. A ideia do Flamengo era entender as condições para um eventual negócio. Por 20 milhões de euros é possível comprá-lo mesmo? A informação que veio da Espanha ao longo da semana é de que o Atlético de Madrid pede esses 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. O Flamengo também quis entender qual a pedida salarial do Thiago Almada. E mais do que isso, ele topa voltar para o Brasil? Vale a lembrança de que o Thiago Almada, que é titular absoluto da seleção argentina, vai ter várias propostas do futebol europeu. E a tendência é que ele dê preferência para clubes de lá. Diante desse cenário, Palmeiras e Flamengo não são favoritos. Pelo contrário, eles têm capacidade de bancar esses 20 milhões de euros para comprar 50% dos direitos econômicos. Também são capazes de chegar próximo desses 3 milhões de reais por mês de salário que tem direito o meio atacante no futebol espanhol, mas a preferência do Almada nesse momento é em continuar no futebol europeu. Qualquer atualização sobre o tema, e eu prometo voltar com exclusividade para contar para vocês, também preciso assegurar que o ex-jogador do Botafogo não foi procurado e nem será pelo Cruzeiro. Raposa já deixou bem claro. Pois é, galera, então esse foi o vídeo aí, né? Flamengo entrando na briga pelo Thiago Almada, todo mundo sabe que é um jogadoraço, que é um cara de muita qualidade, é um argentino com característica de 10, né? Armador, muito, muito bom. Para os padrões brasileiros, ele nossa, joga demais. E para quem viu ele, né, desfilar aqui em 2024 pelo Botafogo, sabe do potencial dele, né? E sabe também que se ele jogasse em qualquer um desses grandes clubes aqui do Brasil, né, que estão bem, ele deitaria, né, bastante. A questão aí agora é para onde que ele poderia ir, né? Sendo bem sincero aqui, eu acho que dificilmente ele vem para um clube do Brasil. Eu acho bem difícil, porque ele tem mercado na Europa. Mas se ele receber propostas de clubes médios, de lá, de clubes que não disputem nada, talvez atraia ele jogar aqui no Brasil de novo, né? Um clube como o Palmeiras, o Flamengo, né? Poderia de fato atrair ele, porque ele iria estar brigando por títulos. Isso poderia ser um fator que poderia convencer ele. Mas ao mesmo tempo, né, o valor dele aqui pesa bastante, porque o Atlético de Madrid quer 20 milhões somente por 50%, né? Ou seja, o valor dele seria 40 milhões de euros. E aí fica muito complicado você pagar esse valor por esse jogador, embora eu acho que vale. A questão é que eu não sei se o Flamengo vai fazer essa investida, né? Muito menos o Palmeiras. Acho muito difícil o Palmeiras. O Palmeiras não é de investir tanto assim, né? Já o Flamengo poderia até surpreender, tá? O Flamengo poderia surpreender. A questão seria do desejo dele, se ele voltaria e se o Atlético realmente estaria disposto a vender, né? Como que ficaria? Porque acho que o Botafogo tem 50% também. Acho que é algo assim, não sei. Mas a verdade é que seria uma baita contratação e seria um chapéu também histórico, né, em cima do Palmeiras. A questão agora o que é que vocês acham? Vocês aprovariam a contratação do Thiago Almada? Eu acharia algo assim espetacular. Dava para disputar com a Arrasca, dava para jogar junto com a Arrasca, dava para fazer assim um jogo, um time muito técnico, um time que dificilmente seria batido, né, o time do Flamengo. Mas vamos ver, né, as cenas dos próximos capítulos. Esse foi o vídeo, agradecemos a vocês, tamo junto e até o próximo.